Vamos ver aqui, ó. Ah, vocês ficam me mandando, mano. Não pode pôr menina na live, só tem doente aí, velho. O jogo já tava feito, Re3 Remake. Ah, agora faz sentido, pelo menos. O canal da Ofevias, é isso? É Ofevias, não é? Ou é OP Review? Não sei falar o nome do canal da moça, tá bom? Vamos ver aqui o que ela falou do Resident 3 Remake. Para o Resident Evil 3, a empolgação dos fãs foi muito grande. Afinal, o remake de Resident Evil 2 tinha sido muito bom, aclamado pela crítica, pelos fãs, com evoluções muito maduras para um remake. Sim. Comédia. Então, a gente podia esperar o mesmo pro 3, certo? Se você não pensar pelo lado que o jogo ele foi lançado pelo preço de um AAA completo, uma campanha extremamente curta, altos cortes da história original, que deixaria um jogo excelente, pode pensar que ele foi um jogo bom. Mas o que fez Resident Evil 3 Remake ser tão odiado pelos fãs e ser lançado dessa forma? E, hoje em dia, ser vendido a preço de banana? Antes de falar dos problemas, é importante também destacar os pontos bons do jogo, né? Então, antes de tacar pedra, vamos ver, vamos julgar. Se tiver dando uns barulhinhos de fundo, é porque tá chovendo. Desculpa. O visual é incrível, com gráficos realistas. O Bugadalme98 mandou R$10. Fala comigo. Bom dia, Cross. Bom dia, meu rei. Infelizmente não consigo acompanhar a sua live por motivos de tempo. Mas sem problema, vejo os cortes. Curto seus react. Eu gostaria de pedir para que reagisse o vídeo que justificaria um remake de Symphony of the Night de Master Alucard. Master Alucard, tá aí. Tiver 10 minutos, mano, deixa o link aí que nós manda ver. Vambora. E uma atmosfera sombria, digna de um Resident Evil e que captura muito bem a atmosfera de Raccoon City. A jogabilidade é bem sólida, o combate é bem fluido e você se diverte muito jogando com essa questão da jogabilidade. E tudo isso que eu falei... É só um ponto aqui, ó, que ela deixa... fluido e... Aqui. Inclusive uma adição da esquiva. Isso aqui é realmente um divisor de águas, cara, tá? Eu acho que o jogo já é fácil o suficiente. E essa esquiva, meu Deus do céu. Tipo assim, realmente dar a mãozinha e acompanhar a senhora atravessando a rua. É basicamente isso. Essa esquiva, ela tinha que ser de um modo, ela tinha que ser mais difícil de se conseguir fazer. Vocês estão entendendo? Tinha que ser um pouco mais difícil de acertar, tinha que ter um timing. Porque se você vai usando essa porra toda hora, fica fácil demais, cara. Aliás, se o cara vai lá e compra o pack de bazuca junta com essa esquiva aqui, então eu não sei, cara. Muita gente gostou. Pra mim, se não tivesse, também... Mas também o jogo é tão merda que se tem ou não tem. Ah, que se dane. Por que eu tô reclamando da esquiva? Que se dane esse jogo, essa esquiva. Vá pro inferno. Você se diverte muito jogando com essa questão da jogabilidade. E tudo isso que eu falei agora é herdado do Resident Evil Remake 2. Além disso, o Nemesis é muito assustador. E eu gostaria de dar uma trufa aqui. Não, moça. Ah, não. É? O Nemesis gato? Parece um pet. Parece um pet. Não é? Parece o Nemesis gato, dá vontade de pôr uma coleirinha dele, igual aquela do Doug, do cachorro do Up, Altas Aventuras. Não é? Parece um petzinho. E também, porque é o meu ator favorito dos jogos, que é o Neil Neyman, que fez o Astarion de Baldur's Gate 3, e ele fez um ótimo trabalho como Nemesis. Mas não foi tão valorizado assim no jogo. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. As suas aparições geram muita tensão e você consegue sentir medo do Nemesis. Mas, que nem eu disse, esses pontos não foram suficientes pra salvar 100%. Sabe por quê? É difícil sentir medo? E é a experiência dela, né, rapaziada? Se ela sentiu, tá tudo certo. Mas sabe por que não se sente medo do Nemesis? Porque é tudo scriptado. A grande maioria das vezes que ele aparece é tudo scriptado. Tudo você já sabe o que vai acontecer. E quando você joga pela primeira vez, você prevê, não é? Então, por exemplo, aquela primeira parte que eu joguei, na primeira vez, eu lembro como se fosse hoje, que o Nemesis vem passando, né, com a Flame Tower dele, com a lança-fogo dele. Aí você vai subir nas escadas e tal. Aí chega uma hora que você percebe que não vai rolar, ele não vai... É tudo scriptado, você só corre, vai pra frente ali, sobe escadinha e tal.
Então, só lá em cima, né, na batalha, que aí realmente o bicho pega. Mas, como ela falou aqui, cara, a gameplay do jogo é boa. O visual do jogo é bonito pra caramba. Eu gosto muito da Sasha Zotova, né? Uma atriz escolhida ali pro Resident, que eu acho que foi boa. Fizeram um bom casting. Aliás, um bom casting em geral. Eu gosto do Carlos, eu gosto do Mikhail. Eu gosto dos personagens. Nikolai ficou do caralho. Agora, o visual do Nemesis eu achei uma bosta tremenda, cara. Muito bosta. Mas vamos lá. O jogo. Um dos maiores problemas O Mr. X mas assim, não é pouco não. Ele é muito mais imponente do que o Nemesis, mas muito mais. de Resident Evil 3 Remake Esse Nemesis, né? Esse do 3 Remake. são os cortes da história. O jogo, de 1999, tem uma estrutura muito mais complexa, com áreas a mais, puzzles e muito mais conteúdo que não foi explorado. Além do que, a progressão do jogo não era linear, então você conseguia explorar muito mais do que o que era proposto ao jogo. E guardem isso muito bem. No remake, muita coisa foi simplificada ou removida, como por exemplo, no original você precisava resolver um quebra-cabeça no relógio da praça central para avançar, e no remake essa parte foi cortada e 100% ignorada. No original, a fábrica era uma área grande cheia de segredos, e no remake, ela foi reduzida a uma sequência linear e muito rápida. O original tinha momentos em que o jogador podia escolher entre diferentes caminhos, que afetava a história. No remake, isso foi completamente removido e quem joga sente muito isso. Esses cortes deixaram a impressão que o jogo ele foi feito realmente para aquilo, né, gente? Lucrar. Então, Não é impressão, né? Não é impressão, não. o jogo ficou com essa cara. Foi feito às pressas pra cair o Pix logo. Além do que, a imersão do jogo ela é muito mexida. Afinal, todo mundo tava muito empolgado pro jogo. Se você ver qualquer vídeo da época, você vai ver, será que isso aqui vai aparecer no jogo? Tá? Quando você vai ver, não tá nem 80% do jogo original ali. O Nemesis. Bom, o Nemesis não foi altamente utilizado no jogo do Resident Evil 3 Remake. 3 original, se já tiveram essa experiência de jogar com controle de tanque com aquela desgraça te seguindo. Dava medo. O sistema de perseguição do original é excelente, Mas ela gostou ou não? Ela sentiu medo, não quer dizer que ela gostou. É isso, né? Mas, infelizmente, esse sistema não se manteve no Resident Evil 3 Remake, porque o Nemesis aparece em momentos lineares. Então, no original, você tá ali andando, aquele bicho aparece. Um exemplo é o Mr. X, né? Então, era a mesma coisa, replicar essas aparições aleatórias. Você tá andando ali, vou fazer esse puzzle aqui. O bicho tá atrás de você. Além do que, ele simplesmente tem momentos pra aparecer. Posso aparecer? Pode vir. E é basicamente isso, eles aparecem depois da primeira metade do jogo e ele fica parecendo um monstro genérico, ele fica parecendo pouco memorável. O trabalho que teve no desenvolvimento desse Nemesis é muito impressionante. Então, a construção do Nemesis no jogo, com gráficos, com o ator, com os motion captures, foram muito bem feitas, mas totalmente desperdiçadas. Isso tirou muito o impacto do vilão, e os fãs de Resident Evil, conhecendo o Nemesis, sabendo que é um dos bosses mais bizarros que tem pra ter atrás de você. O mais icônico da série. Não tem nenhum outro maior do que ele. Nenhum. Nem o Tyrant, nem o Mr. X, nem a família Baker, a família Bacon. Em relação às famosas armas biológicas, as bows, não tem nenhum maior. Não, nem Salazar. Para, gente. Que porra de Salazar? Parem com isso. O Wesker não é uma bow, né? O Wesker, ele faz parte da equipe. Tô falando das armas biológicas, que posteriormente ele vem se tornar, né? Aquela merda do Resident Evil 5. Mas o vilão humano, o Wesker é o maior vilão da franquia. Vilão arma biológica é o Nemesis. Miranda é melhor. Nenhum mais importante, gente. Nenhum mais icônico. Pode ter o que vocês mais gostam, não é? Agora, mais impactante? Não tem. Não tem. Não tem nenhuma cena que seja maior, por exemplo, do que a da delegacia, ele caindo e socando a mão na cara do Brad. Não tem, cara. Vocês sabem que não tem. Vocês vão tentar argumentar só porque eu tô falando aqui? Vão tentar dizer que é o Salazar, o Sadler, Lord Sadler. Não tem. Não existe. Nenhum. O maior vilão é o Ethan. Ficaram muito tristes
e criticaram muito essa rushada do jogo de esquecê-lo. Outro problema do remake é a campanha extremamente curta. Até trazer o meu pessoal aqui. Eu não tinha um console nem um PC bom pra jogar Resident Evil 3 Remake na época. E daí eu vi a campanha do MFW. Gente, o jogo acabou que eu nem vi. O jogo é bem curto, você pode terminar ali com 4 ou 5 horas. Se você forçar muito, 6 horas. Pior, se fosse pura gameplay, fosse um negócio aí realmente, você consegue sentir, pô, 5 horas aqui direto, realmente deu um trabalho. Mas a metade é ação e cutscene, deixando muito pouco espaço para a experiência de exploração e tensão que o jogo era proposto a trazer. E o pior disso tudo é que a gente tem um comparativo direto com o Resident Evil 2 Remake, que tinha um equilíbrio muito bom entre todas essas questões que a gente trouxe aqui. Então, quando era para ser cutscene, vinha cutscene. Quando vinha um momento de exploração, você tacava um momento de exploração. Quando vinha um momento para você fazer o seu puzzle, você ia lá fazer o seu puzzle. Nesse, é tudo tão linear que você fica... Basicamente, muito elemento do Survivor Horror, que essa questão realmente de Survivor, você não tem no 3. Fica mais parecendo um jogo de ação. E um comparativo também bem direto dessa questão de ação é o Resident Evil 4 Remake, que conseguiu se redimir com muitos fãs que não gostavam desse jogo, incluso eu. A questão de, não tem como equilibrar a tensão, não tem como equilibrar esse ponto, tem sim. Resident Evil 4 Remake trouxe isso, é um jogo maravilhoso que conseguiu trazer esse ambiente de terror e diminuir a questão de ação e mantém muito equilibrado os dois. Já o 3 não conseguiu isso. E infelizmente a gente não consegue olhar para esse jogo com o carinho que ele deveria ter. Além dos problemas da campanha, Resident Evil 3 Remake veio com um modo multiplayer chamado Resident Evil Resistance, que é um primo direto do Dead by Daylight, nosso DVD rendenziano. Embora o conceito seja muito interessante, que é um modo assimétrico ali, onde um jogador é um mastermind, enquanto os demais tentam sobreviver a ele, ele não foi tão bem recebido, parece que ele foi um modo forçado. Muitos jogadores nem se interessaram pelo modo. A gente sabe que tem outros modos em Resident Evil, então a gente esperava muito mais, sei lá, o Tofu, mas a gente não esperava o modo multiplayer do nada. Outro ponto. Não se espera um modo multiplayer de Resident Evil, porque Resident Evil nunca vai ser multiplayer, né? O único que conseguiu fazer uma fagulha e as pessoas conseguirem gostar, eu não sou tão fã, mas eu entendo a galera que curte, tá? Foram os Outbreaks, não é? Pelo tempo, pela época. Resident Evil não é pra ser multiplayer. Não existe. E eu consigo, cara, ter uma perspectiva de que as coisas vão continuar nos seus eixos, né? Resident Evil é uma experiência solo, única, offline. Pra sempre isso. Agora... eu consigo entender a Capcom também. Porque vocês imaginam, você vê o Dead by Daylight, mais conhecido como Dead by Day Foda-se, crescer de uma forma descomunal, não é? Formar uma fanbase fiel, de até hoje as pessoas jogarem e se divertiram com o Dead by. Inclusive teve parceria, né, que foi muito bem feito. Aí você imagina a Capcom lá olhando, falando, caramba, velho, a gente tem todos os personagens pra fazer exatamente esse jogo de terror. Por que não tentar, né? Só que eles fizeram uma parada completamente porca, sem o menor sentido, onde a gente foi ver depois que todo o investimento, todo não, né? Parte do investimento de tempo... Fala, meu irmão. Reais. O link do vídeo que sugeri do Master Alucard. Olha, ele tem M mais que 10 minutos, mas com esse LivePix já foi 20 pra você. Isso leva uma consideração? É um bom canal e as críticas dele são construtivas. A gente dá uma olhada, mano. Então, assim, eu consigo entender a Capcom, cara. Eu consigo entender a Capcom. Só que ela lançou um modo porco, né? É um modo porco. É um modo que não agradou o fã e a gente conseguiu ver exatamente pra onde foi o investimento de tempo e de dinheiro. Que era tentar acertar no live service. E que bom que fracassaram. Espero que fracassem todas as vezes que tentarem esse tipo de lixo aí.
que eu citei lá no começo do vídeo é o preço do jogo. Se engana vocês que vem hoje em dia, sei lá, o pacote do Resident Evil super barato. Esse negócio foi lançado pelo preço de um AAA completo. Que nem eu disse, não ofereceu uma experiência completa e também não é nada robusto. Um jogo AAA tem que dar ali muito mais do que 10 horas de campanha. O jogo te deu 5 horas de campanha e infelicidade. Basicamente a Capcom deu uma compra casada ali, então você compra. Maneiro o setup dela. É que eu não gosto de bagulho tudo branco não, mano. Haja paciência com coisinha branca, viu, cara? Puta merda. E eu aqui que tenho estúdio, porque o meu é estúdio, né? O meu não é mais game room, já tem um tempo. Mas eu acho bonito, acho legal o setupzinho branco assim, mas nossa senhora, haja saco. Comprava o Resident Evil 3, vinha esse modo multiplayer e o pessoal não se interessava, né? Todo mundo se sentiu muito enganado. O jogo foi lançado incompleto com o modo multiplayer. Então é impossível também falar de Resident Evil 3 Remake, como a gente viu aqui no vídeo, sem falar de Resident Evil 2 Remake, que é basicamente incrível. É um jogo sólido. Eu acho que briga ali entre os Resident Evils favoritos da grande maioria dos fãs. Pois Resident Evil 2 Remake foi um baita de um acerto. Já Resident Evil 3, que foi criado na mesma fórmula dele, simplesmente ficou péssimo. A equipe é outra, né? A equipe mudou também. Resident Evil 2 Remake tinha coisas como um mapa interconectado que incentivava a volta a áreas anteriores, incentivando muito essa questão de exploração. A tensão perde bem equilibrado entre ação e sustos. Então, que nem eu disse, você tava andando e o Mr. X estava atrás de você. Essa questão que ela tá falando, eu não sei qual que é a ligação dela com os clássicos, mas esse backtracking, que é o que ela tá falando, não é? Essa sensação livre do ir e vir, de chegar lá na frente e ter que voltar numa porta lá no início, que você viu no início e tava trancada. É isso que faz Resident Evil, né, cara? Não são elementos multiplayers, não são elementos co-ops, não são elementos de live service, né? É por isso que eu sempre falo que Resident Evil é uma experiência offline. É o ir e vir, é o backtracking, não é? São os puzzles, é o cenário claustrofóbico, e junta com isso do perseguidor, né? Que tem que ter nos jogos. Então... E a rejogabilidade, 2 protagonistas com campanhas diferentes e finais alternativos, seguindo aquela fórmula original da Capcom e maravilhosa que os fãs de Resident Evil amam. Já o Resident Evil 3 Remake é mais curto, é mais linear. Gente, linearidade não é ruim, entretanto, a gente sabe da onde veio a fórmula desse jogo. E é muito triste, porque parece que a Capcom ela só investiu menos recurso, menos marketing, menos tudo nesse jogo. Porque o Resident Evil 2 Remake, que foi o marketing, todo mundo tava querendo já o 3. Nossa, lançou o 2, vai vir o 3. Quando? Talvez daqui a 2 anos. Beijos, vai vir logo em sequência. Basicamente foi um reaproveitamento da engine do 2. E tá tudo certo reaproveitar. Mas por que não... Black Delta mandou R$10. Fala, irmão. Bom dia, meu nome. Bom dia. O que acha de levar o Eng Leo no programa? O cara é inteligente, vale a pena. O Eng Leo do Consoles Jogos Brasil? Ele ainda faz coisa? Achei que ele nem fazia mais, mano. Caralho, eu lembro desse cara lá atrás com o Guilherme Gamer. Cortar custos nesse ponto e focar na história. Gente, o jogo ele já tava pronto, já tava feito. Ele foi feito às pressas, com corte de conteúdo, sem marketing. Gente, campanha curta, vilão principal esquecido. Aí, ó, quando a Capcom lançar jogo incompleto, aí vocês fazem o L. Arma aparecendo do nada no meio da batalha. Vou usar esse vídeo do MFW de exemplo, que basicamente tem a cutscene, ela está com a GL na... Caralho, parece aquele cara que canta o... Hilux, não é não? Não é o maluco da Hilux lá, o... Ela... Não é? Ela... Esse aqui é o cara que do choro, não é? Luan Pereira é o nome dele? Léo do Piuí. Na mão, só que no inventário do MF não tinha GL. Uma vez mandaram um vídeo dele, eu não acompanho não o canal dele. Uma vez mandaram o vídeo dele pra reagir, mas aí é ele fazendo o que eu já vejo os gringos fazer, eu vejo num gringo fazer, né? Que é esse conteúdo que o que tem de errado. Nós brasileiros, que batudo dos gringos, né? Mas esse conteúdo que tem de errado é dos gringos, né? E aí eu já vi tanto disso, mano, que aí eu não tenho saco pra ver, não.
Mas... Bom, vamos lá, vamos abrir aqui. L, gente. Basicamente, Resident Evil 3 Remake entrou no banco de jogos, foram reaproveitados por causa de hype. Que é uma pena, pois o jogo original é muito assustador, muito bem construído, a estrutura é maravilhosa. Os jogos são muito bem feitos, no geral, da Capcom nessa época. Mas... Cross, esse aí é uma 50X? Vi gente falando que tá tendo muito problema com a base de carregamento dele. Você acha que a diferença de preço dele vale em relação ao A40? O IP Extinger tá nas últimas já. Meu irmão, eu tenho o A50 normal e eu tenho esse aqui que é o A50X. Até agora eu tô o quê? Porque assim, eu também, esse novo aqui, eu tô há uns 5 meses com ele. 4 meses, 5 meses. Então tá novo. Não tive nenhum tipo de problema. Gosto da base, que a base dá uma puxadinha de imã. O anterior durou por muitos anos e aí, só depois, sei lá, de uns 4 anos ele veio dar problema e nem deu problema, ele só não consegue sincar com a base. Aí que eu tenho que fazer uma atualizaçãozinha lá pra ele voltar. Só que aí ele, agora já era, ele fica 2 meses e desinca novamente. Cara, esse aqui por enquanto tá perfeito, eu não tive problema nenhum com a base, nem com ele. Por enquanto pra mim tá bom. Então eu não posso te falar que tive problema, por enquanto. a gente teve essa perca, a gente acha que também não vai ter tão cedo uma reformulação desse remake, um remaster ou qualquer coisa do gênero. A gente fica aí com essa sombra da Capcom nessa nova etapa que eles tiveram de remakes. Mas a gente vê que eles aprenderam, pois Resident Evil 4 Remake foi maravilhoso. É um jogo lindo, é um jogo bem feito, fizeram com carinho, dá pra ver. E ainda mais de Resident Evil 4, pois Resident Evil 4 tinha essa má fama de, infelizmente, ser dessa época onde a Capcom tava tentando investir mais no conceito de ação para Resident Evil. Não tô dizendo que ele seja um jogo altamente odiado, a gente tem mais em Resident Evil que seja odiado. Ele é um jogo altamente amado, entretanto, ele não pega toda a fanbase de Resident Evil, né? Só que o remake, ele deu essa ambientação com a evolução dos gráficos. Não, peraí, como assim? Peraí, eu não entendi. Que foi maravilhoso, é um jogo lindo, é um jogo bem feito, fizeram com carinho, dá pra ver. E ainda mais de Resident Evil 4, pois Resident Evil 4 tinha essa má fama de, infelizmente, ser dessa época onde a Capcom tava tentando investir mais no conceito de ação para Resident Evil. Não tô dizendo que ele seja um jogo altamente odiado, a gente tem mais em Resident Evil que seja odiado. Ele é um jogo altamente amado, entretanto, ele não pega toda a fanbase de Resident Evil, né? Não. Pelo contrário, a fanbase do Resident Evil 4 é a maior de Resident Evil. Apesar de não estar nos meus prediletos nem no meu top 3, eu respeito muito Resident Evil 4 porque ele é o maior Resident Evil da franquia. E ele não só é o maior Resident Evil da franquia, ele é um dos maiores jogos da história. É gigantesco. Então, ele não só pega toda a base de Resident Evil, como é a maior. Ele é gigante. Mas eu entendi o que ela quis dizer. Por exemplo, é porque é difícil você chegar a uma pessoa e falar: não gosto, odeio Resident Evil 4. É difícil, deve ter, claro, mas é difícil, né? Mas mesmo eu e muita gente que não tem ele como no top 3, por exemplo, gosta e respeita, né? Não é que não gosta. Então acho que pega sim. É a maior base e é o maior jogo da franquia e é um dos maiores jogos de todos os tempos. Só que o remake, ele deu essa ambientação com a evolução dos gráficos. Não é o favorito dos fãs mais antigos, com certeza. Acho que é isso que ela disse, inclusive. Mas é o maior, sem sombra de dúvidas. E também uma reformulação mínima ali de uma coisa ou outra no roteiro, principalmente na tem um ponto que tem que ser dito, tá, gente? Diante de tudo isso que eu falei, é o começo do fim. R$10. Bom dia, Croco. Estou jogando o joguinho do carteiro. E só digo uma coisa, que jogo foda. Deus abençoe tu e tua família. Mais um, chat. Sobe mais um. Tamo junto, meu irmão. Que bom que você tá curtindo. Que bom. Agora a Thaís começou a jogar. Minha esposa começou a jogar agora. Ela não tinha jogado ainda, né? Ela tá gostando. Tá jogando lá.
personalidade da Ashley, deixando ela muito mais útil. E o Liam, menos ninja também. E também a gente tá tendo aí a demora do próximo remake. A gente não sabe se vai ser Code Verônica, a gente não sabe se vai ser o 5, a gente não sabe se vai ser o remake do 0, a gente não sabe se vai ser o remake do 1. A gente nem sabe quando vai vir o próximo Resident Evil, se vai ser Resident Evil 9, ou se eles vão lançar algum spin-offs, que faz muitos anos que eles não lançam. Bom, a gente tá aí na espera, vamos ver. Falaram... cara, muito bom o vídeo dela, tá? Ela traz uns pontos legais aqui. Mas não saiu, né? Não teve Resident Evil 3, essa é a real. Não existiu Resident Evil 3 Remake. O que existiu foi uma merda, uma desgraça que a Capcom fez ali, um acidente, um crime, sei lá, chamem do que quiser. Eu prefiro colocar na minha cabeça o negacionismo e dizer que nunca existiu Resident Evil 3 Remake. Desculpem. Foi mal, chat. Mas pra mim nunca existiu, tá bom? Fazer o quê? É a vida.